Pela primeira vez na história, tem mais gente morrendo por comer demais do que por comer de menos. É uma loucura, né? Total. O açúcar se tornou mais perigoso que a pólvora. É uma estatística que parece piada, mas é real. E isso leva àquela pergunta central. Exato. O que acontece quando os problemas que, definiram a nossa existência por milênios? Fome, pestes, guerra. Isso. O que acontece quando eles deixam de ser forças incontroláveis da natureza para se tornarem, desafios administráveis? É exatamente nesse ponto que a nossa análise de hoje vai mergulhar. A gente vai usar como guia o livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, do Yuval Noah Harari. Certo. E o argumento central dele é que essa mudança gigantesca, essa vitória sobre nossos inimigos ancestrais, está redefinindo os próprios objetivos da humanidade. Se a gente não precisa mais lutar só para sobreviver, a pergunta que fica é: o que a gente vai fazer com a gente mesmo? Ok. Então, a nossa missão aqui é desvendar os 3 grandes projetos que o Harari prevê para a agenda humana no século XXI. E eles são bem ambiciosos. Muito. A busca pela imortalidade, pela felicidade e pela própria divindade. Mas antes de chegar nesse futuro que parece ficção científica, vamos desempacotar essa ideia de que a gente realmente controlou os nossos piores inimigos. Isso é verdade mesmo? É uma afirmação forte, com certeza, mas ele constrói um caso bem convincente. Se a gente começar pela fome. Por milênios, a fome foi, a maior preocupação da maioria das pessoas. Viver com a possibilidade de não ter o que comer amanhã era a norma, né? Totalmente. E ele usa uns exemplos históricos que são, de embrulhar o estômago. Lembro daquele sobre a França no final do século XVII? Ah, sim, 1694. Isso. As pessoas comiam gatos, carne de cavalo podre que achavam no lixo, até urtiga cozida para não morrer. Quase 3 milhões de franceses morreram de fome. É um número que a gente nem consegue conceber hoje em dia. 15% da população. Exatamente. O contraste com hoje é brutal. Atualmente, quando a gente vê fome em massa, é quase sempre um problema político. Não é mais uma catástrofe natural inevitável. Não, é resultado de uma guerra, de um governo corrupto. Graças a uma rede global de comércio, tecnologia, logística, a gente, como espécie, produz comida mais do que suficiente para todo mundo. É bizarro pensar que o nosso problema, na maior parte do mundo, virou o excesso, não a falta. Uhum. O Harari mostra que a obesidade hoje mata 3 vezes mais gente do que a desnutrição. Em 2010, fome e desnutrição mataram 1 milhão de pessoas, a obesidade, 3 milhões. A gente inverteu o problema completamente. E um padrão parecido acontece com as doenças, as pestes. A peste negra, por exemplo. Exato. No século XIV, matou, entre 1/4 e metade da população da Eurásia. E ninguém fazia ideia do que causava aquilo. Culpavam demônios, deuses, o ar ruim. Era um terror total. Ele também conta a história da varíola no México, que é devastadora. Começou com um único escravo infectado em 1520. 60 anos depois, a população do México tinha caído de 22 milhões para menos de 2 milhões. Uma doença praticamente aniquilou uma civilização. E aí que está a grande virada. Não é que as doenças sumiram. Não. É a nossa capacidade de resposta que se transformou. Hoje, a ciência corre na frente. A varíola, aquela mesma que devastou o México, foi erradicada. Completamente erradicada do planeta em 1979. A gente literalmente derrotou um deus da morte. É verdade. E mesmo com doenças novas, né? A AIDS nos anos 80. Se tivesse aparecido em 1581, teria sido o fim do mundo. Mais uma praga divina. Com certeza. Mas a gente identificou o vírus em 2 anos e em 1 década já tinha tratamentos que transformaram uma sentença de morte numa condição crônica. É uma mudança de mentalidade, né? Total. Quando uma epidemia hoje foge do controle, a nossa reação não é rezar, é de indignação. A gente vê como uma falha humana indesculpável. A gente pergunta, quem errou? Cadê a falha no sistema? Basicamente, a gente deixou de culpar a Deus e passou a culpar o governo. O que, convenhamos, é uma mudança e tanto. E o último inimigo antigo, a guerra. Essa me parece a afirmação mais polêmica. A gente liga a TV e vê guerra em todo lugar. Aí é preciso entender o que ele quer dizer.
Ele não afirma que a guerra acabou, mas que em muitas partes do mundo ela se tornou inconcebível. Inconcebível. O conceito de paz mudou. Paz, historicamente, significava só uma ausência temporária de guerra. Todo mundo sabia que uma hora ou outra o vizinho ia invadir. Uma trégua. Isso. Hoje, em grande parte do globo, paz significa a implausibilidade da guerra. Entendi. É a diferença entre, sei lá, o Brasil não estar em guerra com o Uruguai agora e a ideia de o Brasil invadir o Uruguai ser completamente absurda. Exatamente. Ninguém no governo brasileiro faz o orçamento anual pensando precisamos guardar um dinheiro aqui para uma eventual invasão do Uruguai. Isso simplesmente não está na mesa. Ok, mas por quê? Bom, segundo Harari, são duas razões principais. A primeira, e mais óbvia, são as armas nucleares. O suicídio coletivo. Isso. Elas tornaram a guerra entre superpotências um ato de suicídio coletivo. A bomba atômica apareceu no primeiro ato da Guerra Fria e, felizmente, nunca foi usada. Mas isso não explica a paz entre países que não têm armas nucleares. Não. E aí entra a segunda razão, que é mais sutil, talvez mais importante. A economia mudou. Como assim? A principal fonte de riqueza no mundo hoje não são mais os recursos materiais, não são minas de ouro ou poços de petróleo. É o conhecimento. É o conhecimento. Você pode invadir um país e tomar os poços de petróleo dele, mas não dá para invadir a Califórnia e roubar o Vale do Silício. O valor não está no chão. Está na cabeça dos engenheiros, dos programadores. Precisamente. A China ganha infinitamente mais cooperando com a Apple e a Microsoft do que ganharia se mandasse o exército invadir a Califórnia. A guerra virou um péssimo negócio. Exatamente. Ok, faz sentido. Então o cenário que o Harari pinta é de um mundo que pela primeira vez não precisa mais se preocupar o tempo todo com as coisas que nos mataram por milênios. É uma mudança de paradigma. Total. E aí vem a pergunta. E agora? Se o jogo não é mais sobreviver, qual é o novo objetivo? É aí que ele introduz a nova agenda humana. E ela começa com uma meta que parece tirada de um mito antigo, a busca pela imortalidade. Essa ideia de resolver a morte, só como pura ficção científica. Mas quando a gente para pensar que empresas bilionárias, Como a Calico do Google. exato, foram criadas com a missão declarada de curar a morte, a coisa fica séria. Fica muito séria. Porque a morte está sendo redefinida. Ela está deixando de ser um mistério metafísico, um destino, para se tornar um problema técnico. Um problema técnico. Pense bem, as pessoas não morrem de morte. Elas morrem de falhas técnicas. O coração para de bombear, células cancerígenas se multiplicam, um vírus sobrecarrega os pulmões. E todo problema técnico, em teoria, tem uma solução técnica. Exato. Essa parte do livro me deu calafrios. Ele faz aquele exercício mental. E se a gente só duplicasse a expectativa de vida para 150 anos? As implicações são absurdas. Casamentos até que a morte os separe durariam 110 anos. Quem aguenta? As carreiras teriam que serem reinventadas dezenas de vezes. Você ia começar uma faculdade nova aos 90. E a política? Se as pessoas vivessem 150 anos, o Harari calcula que em 2016 o Stalin ainda estaria vivo e no poder em Moscou com 138 anos. Imagina ditadores governando por um século. É uma perspectiva assustadora. E é aterrorizante e mostra como essa busca, que parece tão nobre, pode criar um pesadelo social. O que nos leva ao segundo grande projeto da nova agenda. A busca pela felicidade. Isso. E, de novo, a abordagem é bem pragmática, quase fria. Se a gente quer ser feliz de verdade, o caminho não é ganhar na loteria ou encontrar a paz interior. É manipular a nossa bioquímica. Certo. Harari argumenta que a felicidade não depende tanto de condições externas. Depende, no fim das contas, da química no nosso cérebro. A evolução nos programou para sentir picos de prazer, para sobreviver e reproduzir, mas não para uma felicidade constante. Exato. Se o prazer de comer uma fruta não passasse, a gente morreria de fome do lado dela, satisfeito. Essas sensações precisam desaparecer rápido para a gente continuar se movendo. Então a gente é biologicamente programado para ser insatisfeito. De certa forma, sim. A nossa bioquímica funciona como um sistema de ar-condicionado.
Ele pode ter picos de calor ou frio, mas sempre tenta voltar para uma temperatura pré-definida. E aí que entra a manipulação. Se felicidade é só química, para garantir um contentamento duradouro, a gente precisa hackear o sistema. E já estamos fazendo isso, né? Com certeza. O uso de medicamentos psiquiátricos explodiu. E não é só para tratar doenças graves. Crianças tomam estimulantes para focar na escola. Soldados tomam antidepressivos para aguentar o estresse do combate. Já estamos nesse caminho. E isso nos leva ao terceiro e último projeto, que de certa forma engloba os outros dois. A busca pela divindade. A busca pela divindade. Para vencer a morte e a dor, para controlar a felicidade, a humanidade vai precisar adquirir um controle divino sobre o seu próprio substrato biológico. A gente vai precisar se tornar capaz de redesenhar nossos corpos e mentes. É o Homo sapiens dando um upgrade para Homo Deus. E como seria esse upgrade? Harari descreve 3 caminhos principais. O primeiro é a engenharia biológica. É o mais óbvio. Usar ferramentas como a edição genética para reescrever nosso código de DNA. Eliminar doenças, talvez melhorar a memória, o humor. Isso. O que já abre uma caixa de Pandora de questões éticas, né? Quem vai ter acesso a isso? Só os ricos? Exatamente. E o segundo caminho? O segundo é a engenharia cibernética. É a fusão de corpos orgânicos com partes não orgânicas. Mãos biônicas, olhos artificiais. Interface cérebro-computador. Exato. E isso também não é mais um futuro distante. A gente já vê atletas paralímpicos com próteses que superam as capacidades de uma perna de carne e osso. Verdade. Onde a gente traça a linha entre terapia e melhoramento? A gente já não está nesse caminho? Sem dúvida. O passo de um aparelho auditivo para um ouvido biônico que permite ouvir frequências que humanos normais não ouvem é muito pequeno. E o terceiro caminho? O terceiro é o mais radical. A engenharia de seres não orgânicos. Ou seja, criar vida do zero na forma de inteligências artificiais completamente independentes da biologia. Entidades que poderiam viver na nuvem, livres das limitações da química orgânica. Exato. E o ponto crucial que o Harari enfatiza e que eu acho fascinante é que isso não vai acontecer como um apocalipse de filme. Não vai ser um levante de robôs. Não. Vai ser uma atualização gradual, um passo de cada vez. Um tratamento para o Alzheimer que melhora a memória. Uma interface neural para ajudar pessoas paralisadas, que acaba permitindo controlar um drone com o pensamento. Cada passo vai ser justificado pela saúde, pelo bem-estar. Até que um dia, nossos descendentes vão olhar para trás e perceber que eles simplesmente não são mais o mesmo tipo de animal que escreveu a Bíblia ou que riu das piadas do Charlie Chaplin. A transição vai ser tão suave que a gente mal vai notar. Uau! Pois é. Recapitulando, então, a tese central de Homo Deus é que a humanidade está nesse ponto de virada, trocando a luta pela sobrevivência por essa nova busca de se tornar divina. Exato. Mas, e isso é muito importante, o Harari termina o livro não com uma certeza, mas com um grande aviso. Ele chama de paradoxo do conhecimento. Ah, sim. A ideia de que as previsões sobre o futuro alteram o nosso comportamento agora, no presente. E essa mudança de comportamento pode acabar invalidando a própria previsão. Ele dá o exemplo do Karl Marx, certo? Isso. Marx previu que o conflito entre proletários e capitalistas ia se intensificar até uma revolução inevitável. Mas o que aconteceu? Os capitalistas leram Marx. Eles leram, entenderam o perigo e mudaram. Apoiaram a criação de sindicatos, seguridade social, saúde pública. Eles melhoraram as condições dos trabalhadores para evitar a revolução. Ou seja, a previsão de Marx estava tão correta que motivou as pessoas a agirem de uma forma que a tornou falsa. Então, pensar sobre o futuro não é para prever o que vai acontecer, mas para a gente se libertar do passado e poder imaginar destinos diferentes. Precisamente. O objetivo do livro não é dizer é isso que vai acontecer, mas sim olha para onde estamos indo, é isso mesmo que a gente quer? É um convite à reflexão. Exato. Nos dá a chance de influenciar o resultado. E para deixar uma última reflexão, o Harari propõe uma analogia bem provocadora, quase perturbadora. Ele sugere que a relação que nós humanos temos com os animais hoje é o melhor modelo para as futuras relações entre os super-humanos, o Homo Deus, e os humanos comuns que ficarem para trás. É uma ideia que fica martelando na cabeça, né?
Hoje a gente reconhece que os porcos, por exemplo, têm sentimentos, têm inteligência. Mas quando os nossos interesses entram em conflito com os deles, A gente não hesita em subjugá-los, em usá-los, porque nos consideramos superiores. Então fica a pergunta no ar. Se a gente quiser saber como ciborgues, superinteligentes ou humanos geneticamente modificados poderão tratar os humanos comuns, talvez a gente deva começar examinando com honestidade como nós tratamos os animais, nossos primos evolutivos menos inteligentes. é uma imagem poderosa e um alerta para o futuro que a gente está construindo.